Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos, muito boa noite. Hoje é o dia 19 de abril de 2020. Eu sou Hugo Dumont, estamos aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor e aceitando o convite muito carinhoso do nosso amigo Marcelo e aqui dos dirigentes da casa, viemos falar aqui hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema Não se pode servir a Deus e a Mamon, mais especificamente, instrução dos Espíritos sobre emprego da riqueza ou emprego da fortuna. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciarmos a nossa atividade, nós vamos realizar uma oração para que os nossos mentores espirituais possam nos auxiliar nessa tarefa. Mestre amado Jesus, solicitamos o Teu auxílio, Senhor, para desempenhar esta atividade desta noite e compreender melhor o Evangelho segundo o Espiritismo, o cristianismo redivivo, neste tema que nos foi proposto, sobre o emprego da fortuna, e para tanto solicitamos o auxílio, Senhor, dos Teus bondosos ministros, para que possamos desempenhar esta tarefa. Confiantes no Teu amparo hoje e sempre, e sabedores de que o Teu auxílio não nos faltará, pedimos permissão para iniciar o trabalho desta noite. Que assim seja. Meus amigos, como eu disse na abertura, o tema de hoje, sobre o emprego da riqueza, nos leva primeiramente a um questionamento. Qual o melhor emprego? Qual a utilidade que se pode dar à riqueza? Qual a utilidade que se pode dar aos bens materiais? E este tema foi aberto aleatoriamente, ou melhor dizendo, após uma prece, nós o abrimos, segundo fizemos de forma aleatória, e caiu exatamente o emprego da fortuna, num momento em que temos esta pandemia mundial, em que temos um problema de desemprego em massa, em que as questões materiais estão em alta. Então, é muito interessante que nós tenhamos esse tema aqui nesta noite, principalmente porque nós estamos nesse momento de transição, de mudança, de quebra de paradigmas, de modelos antigos para novos modelos. Então, eu vou fazer a leitura dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz o seguinte: Jesus estava entre os seus discípulos quando se aproximou um jovem e o questionou, dizendo assim: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus respondeu dizendo: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se você quer entrar na vida, então guarda esses mandamentos. E o jovem respondeu: Mas que mandamentos são esses? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe e amará teu próximo como a ti mesmo. E o jovem responde a Jesus, dizendo: Mas mestre, eu tenho guardado todos esses mandamentos comigo, desde a minha mocidade. Então, eu tenho executado tudo isso. O que está me faltando? E Jesus redargue dizendo: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens. Dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois vem e me segue. E ouvindo essas palavras, o moço ficou constrangido. Pegou e foi embora. Pegou suas coisas e foi embora. Porque ele tinha muitas posses. E provavelmente não queria se desvencilhar delas.
Jesus, então, após a ida deste moço, virou aos seus discípulos e disse: eu vos digo em verdade que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E ainda mais uma vez lhes digo que é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem que está descrita no Evangelho segundo o Espiritismo está nos Evangelhos sinóticos de São Mateus e São Marcos e também no analítico de São Lucas. É muito interessante porque ele nos traz o pensamento de que a riqueza, ela é uma prova. Mas eu tenho que fazer uma vírgula aqui, uma ideia de que o cristianismo e Jesus nunca pregou a miséria. O que ele pregava era o bom emprego das riquezas materiais, o bom emprego da fortuna, e que essa fortuna pudesse ser utilizada em prol dos seus irmãos. Então, o Espiritismo também não prega a miséria, ele emprega o bom uso desses dons, dessas ferramentas que Deus nos entregou. Então, a riqueza é uma prova. Mas se a riqueza houvesse de constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, então, conforme se pode inferir das palavras de Jesus, Deus concederia então nas mãos um instrumento de perdição. E na verdade não é isso, porque isso fere a razão. Se a fortuna fosse errada, se a riqueza estivesse em desconformidade com as leis de Deus, Jesus não teria primeiramente nem ensinado isso. Em segundo lugar, que ao dizer, ele está na verdade dizendo que não se pode ter um apego às questões materiais, é fazer um bom emprego dessa riqueza. E, sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, a riqueza e as tentações que ela gera, as superexcitações, a fascinação que ela exerce, ela se torna uma prova muito arriscada ao espírito que a tem. Então, ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus os seus pensamentos. É o que diz Allan Kardec. Então, se a riqueza é causa dos muitos males, se exacerba tanto as más paixões e se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, ou seja, não devemos culpar a riqueza, mas ao homem que abusa dessa ferramenta que lhe foi dada por Deus. E pelo abuso dele se torna pernicioso, algo que poderia ser de maior utilidade. E é interessante nós fazermos uma interpretação dessa passagem que Jesus ensina aos seus discípulos, porque quando ele fala ao jovem, esse jovem que intercepta Jesus e questiona ele sobre o uso da riqueza e da execução dos mandamentos, ele se julgava quite. É interessante porque quando ele questiona Jesus, ele se achava quite com a divindade. Ele fala assim, não, mestre, esses mandamentos aí, todos eles eu já executo. Eu já me guardo do furto, do adultério, já honro meu pai e minha mãe, certo? E aí Jesus lança praticamente um desafio a ele. Assim, então, venha para a caridade. Então, a verdadeira caridade, essa virtude, não estava exposta nesse jovem que questionava Jesus. E é isso que Jesus quer demonstrar. Ele fazia, na verdade, uma aplicação, quando ele fala para aquele jovem, de que fora da caridade não há salvação. Então, você pode cumprir todos os mandamentos, mas há que se cumprir também a lei maior do amor e da caridade, distribuindo também os seus bens, ajudando, auxiliando, socorrendo aqueles que estão na miséria e na dificuldade. E quando Jesus fala que desfaz de todos os seus bens para o jovem, certo? Ele não pretendeu, de modo algum, dizer que, como princípio absoluto, de que se deve despojar totalmente das suas riquezas, dos seus bens materiais.
porque isso seria um contrassenso ao trabalho. Sendo a riqueza o fruto, uma consequência do trabalho, se eu estivesse negando a riqueza, eu estaria negando também o trabalho e, portanto, também estaria negando as obras. Então, Jesus não poderia ensinar algo errado. É por isso que nós devemos interpretar o Evangelho segundo as bases da razão e da aplicabilidade também dos ensinamentos do Espiritismo. Então, ele queria demonstrar apenas que o apego aos bens materiais, aos bens terrenos, é um obstáculo ao progresso do espírito. É isso que Jesus estava ensinando aquele jovem, certo? E o mais interessante de tudo isso é que nós podemos pensar, quando os bens nos são entregues, alguma riqueza nos é entregue, algumas pessoas têm a ilusão de que esse bem é delas, mas na verdade ele lhes foi dado, lhes foi entregue transitoriamente, não sendo o homem senão um usufrutuário daqueles bens que Deus entregou. E o homem, interessantemente, responde segundo o seu livre-arbítrio pelo uso que faz dessa riqueza. Então, nós podemos ver, tanto é que nós podemos ver a transitoriedade desses bens, de que esses bens não pertencem ao homem, mas pertencem a Deus e são dados apenas como ferramenta de poder melhorar, de poder socorrer os próprios irmãos, de que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge como um piscar de olhos, aquele que se julga com os melhores títulos de possuí-la. É o que está descrito nas obras de Allan Kardec. Então, nós passamos a entender que os bens são transitórios, que a riqueza é uma prova e de que, sobretudo, ela é uma ferramenta para poder ser usada em prol da caridade. E então chegamos ao cerne da nossa exposição, o emprego da riqueza, instrução dos espíritos. Essa instrução foi dada em Bordeaux, 1861, Espírito Severus. Ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Vou fazer uma pausa aqui. Quando ele fala a Deus e a Mamon, Mamon é uma palavra que tem uma significação no hebraico de riqueza, de bens materiais, ou, segundo o Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra Dias, riqueza, dinheiro. Então o Espírito diz: guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que eu te confiei? Então ele está dizendo que nós responderemos segundo o arbítrio que fizemos, segundo as escolhas que fizemos dos bens, das riquezas que nos foram dadas. Algumas pessoas vão questionar assim, já sei, vão dizer assim: mas riqueza nenhuma me foi dada, eu não sou rico, certo? Eu não sou rico. Mas a riqueza, ela é ampliada, inclusive, na instrução dos Espíritos, quando dizem da seguinte forma. Eles dizem assim: existe uma riqueza também intelectual, não só material. Existe uma riqueza técnica. Então, será que nós não podemos contribuir com outras nuances das nossas habilidades? Certo? O Espírito continua dizendo: qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Exatamente a pergunta com a qual nós abrimos a nossa exposição de hoje. Procurai nestas palavras
amai-vos uns aos outros. Eis aí a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor e do próximo, do amor do próximo, tem aí traçada a sua linha de proceder. Então os Espíritos dão uma fórmula para poder resolver o problema do emprego da riqueza. Eles baseiam essa solução na lei do amor. Nós não nos referimos, é claro, à caridade fria e egoística, que consiste a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo numa existência dourada. Então não adianta também que eu tenha muitos bens materiais e só distribua migalhas, só distribua pequenos dotes. Eu tenho que ter envolvimento direto com a causa. Eu tenho que me engajar com a atividade. E aí faço até também uma indicação aqui, uma observação. O quanto nós, digo agora cristãos, sem me referir especificamente aos espíritas, o quanto nós cristãos, aqueles que seguem o Cristo e os seus ensinamentos, temos nos engajado nas obras do Senhor. Como nós temos utilizado das nossas riquezas, das nossas habilidades para poder aplacar o sofrimento dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Então, nós temos tempo para tudo. Temos tempo para viajar, tínhamos tempo para viajar, tínhamos tempo para poder sair às compras, realizar atividades diversas, encontrar amigos, etc. e tal. Mas, será que nós não podemos achar um momento para poder nos encontrarmos junto com a atividade do Cristo, dentro das casas cristãs, dentro dos centros espíritas, dentro das atividades da caridade? Será que nós não temos esse tempo? É isso que nós temos que nos perguntar diante desse ensinamento do emprego da riqueza. Então, quero continuar aqui dizendo, o Espírito continua dizendo, a riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Então, hoje as pessoas estão, às vezes, elas dizem assim, elas estão sem propósito. As pessoas se encontram às vezes dizem assim, qual a minha finalidade? Mas eu não sei em que eu posso contribuir. Será? Eu não sei. Será que eu tenho alguma habilidade? Basta você olhar para dentro de si mesmo, avaliar as próprias habilidades. Às vezes eu tenho uma habilidade de fala, às vezes eu tenho uma habilidade técnica, às vezes eu tenho uma contribuição braçal, efetivamente, dentro das atividades do Cristo. Então, baseado nesse programa, nesse cartaz que nós temos dentro de nós podemos contribuir empregando as riquezas que temos, nem sempre materiais, empregando a riqueza intelectual, empregando a contribuição nossa de cada dia, qualquer que seja ela, para poder ouvir uma pessoa que está em sofrimento, ter paciência com alguém que está mais nervoso. Tudo isso é emprego da riqueza, não é somente material. E aí temos então uma segunda comunicação de um espírito aqui, Fenelon, em 1860. E ele diz o seguinte: sendo o homem o depositário e administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado. Então, mais uma vez, uma remissão do que nós já falamos. O mau uso consiste em aplicar exclusivamente esta fortuna para satisfação pessoal. Aliás, algo que temos visto
de modo irrestrito no mundo de hoje. Uns com muito empregando para a satisfação das próprias estroinices, enquanto outros que precisam do socorro, que precisam do pão, que precisam de serem ouvidos efetivamente. Às vezes as pessoas querem só ser apenas ouvidas, estão em desalento. E o Espírito continua: o merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo, no emprego da fortuna. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza, e ela dá com o alívio da miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio, proporciona o abrigo àquele que não tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Olha a instrução do Espírito. Ele diz que o bom cristão não se limita apenas a aplacar a fome do outro, apenas a atender aquele que está em miséria. Mas ele antecipa esses movimentos. Ele é proativo dentro das atividades da caridade cristã. Ele se coloca em serviço irrestritamente para poder ajudar os seus irmãos. E Fenelon, em sua instrução, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a todos os que podem dar um pouco ou muito, eu direi: dai a esmola quando for preciso, mas tanto quanto for possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que receba não se envergonhe dela. Então a caridade ela tem que ser feita de modo a não humilhar o nosso próximo também. Certo? E tem uma parte muito interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos que nos perguntar, dentro das atividades provisórias aqui na Terra, dentro das atividades substanciosas com as quais estamos envolvidos, dentro das nossas capacidades de trabalho aqui, e sabendo que Deus é o dono de todas as ferramentas que estão na nossa mão, de todas as riquezas, então nós temos que nos perguntar: o que nós temos dado de nós mesmos em favor do nosso próximo? O que nós temos distribuído para os nossos companheiros de luta? Será que nós temos distribuído segundo a lei da caridade e do amor? Será que nós temos seguido essa doutrina maravilhosa que é o cristianismo redivivo, explicado? Será que mesmo com todas essas instruções, essas explicações tão claras, nós temos exercido o ministério que Jesus nos chamou? Passo então a fazer aqui uma remissão a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que tem tudo a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta 816. Allan Kardec pergunta o seguinte: estando o rico sujeito a mais tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios para fazer o bem? Ou seja, se eu tenho mais recursos, é natural que eu tenha mais obrigações para fazer o bem irrestritamente. E os Espíritos respondem: mas é justamente o que nem sempre se faz. Porque o homem torna-se egoísta, torna-se orgulhoso, insaciável, traz para si necessidades as quais não precisa. Então, quanto mais alta a posição do homem neste mundo, ou a autoridade que ele tem sobre os seus semelhantes, essas provas são tão grandes e tão escorregadias, porque quanto mais rico e poderoso é, mais obrigações tem para cumprir. Então, Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego dos bens que se faz. E é por isso que Jesus disse que, em verdade, é mais fácil passar um camelo por um fundo de agulha
do que entrar um rico no reino dos céus. Porque a riqueza, ela traz uma série de más paixões por conta do mau emprego que é dado à fortuna pelo homem. Certo? Então é isso que está lá também dentro da obra. Se nós formos estudar as obras do Espiritismo como um todo, elas têm uma congruência quanto aos ensinamentos. Então nós podemos achar as questões da fortuna e do emprego da riqueza por todas as obras. Podemos percorrê-las por completo para poder encontrar esses ensinamentos valiosos. E eu gostaria agora de compartilhar uma pequena história que está relacionada à riqueza, que está no capítulo 21 da obra Jesus no Lar. Se chama O Rico Vigilante. Essa obra é maravilhosa. Jesus e os discípulos estavam em casa em conversações. E Tiago, o mais velho, numa explanação preciosíssima, falou assim sobre as ânsias da riqueza, a avareza, o mau uso das riquezas pelo homem, tão comum entre todos os mortais que aqui estão, ou melhor, entre todos os espíritos que aqui estão encarnados. E findo esse debate, Jesus entra com essa pequena história, dizendo o seguinte: havia um homem que era temente a Deus. E ele era muito consagrado aos conselhos e alusivo à prudência, então ele deliberou trabalhar. Ele trabalhou muito e, com o esforço e o seu suor, ele angariou muitos milhões de moedas. E aí, quando ele parou de agir, formou patrimônio e teve um momento que ele parou para poder observar a sua obra. Quando ele parou de agir, então, para apreciar a obra dele, ele olhou a obra com desapontamento. Porque o lar dele, que antes era feliz e alegre, adquiria agora a sombra. A esposa, que era dedicada, agora era escrava de 1000 obrigações por conta das atividades diversas. Os filhos viviam cochichando para saber com quem ia ficar a herança. E a amizade fiel deserdara, comerciantes escusos passaram a propor-lhe atividades também escusas, ilícitas. E em razão desses tantos distúrbios, assim Jesus falava com Tiago, em razão desses tantos distúrbios, esse homem, esse rico, era compelido a transformar a residência numa fortaleza para poder se proteger. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo. Ele estava doente. Dores de cabeça, dores no estômago, fruto das preocupações com a riqueza irrestrita. Então, certa noite, ele não estava mais tolerando, esse homem não estava mais tolerando esses males. E ele recorre à oração, recorre à prece. Durante a noite, ele faz a prece. E num sonho, um anjo do Senhor vem até ele e comunica-se com ele. E diz o seguinte, essa parte eu vou ler. Toda fortuna, disse o anjo, corre à maneira de águas cristalinas da fonte e é uma bênção viva. Mas toda riqueza que repousa de forma inútil é um poço venenoso de água estagnada. Por que você exige um rio quando um simples copo d'água te sacia a sede? Como animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados de quando apenas alguns grãos de trigo te bastam para a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles, sendo que apenas alguns fios de lã podem te aquecer durante o inverno? Volta agora e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso da salvação. Estende os júbilos de trabalho. Crie escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria de muitos. Somente te vale o dinheiro da terra pelo bem que você pode fazer. E aí, sob um indizível espanto, este rico, este homem,
desperta transformado. A esposa acha até ele esquisito. Os filhos ficam encabulados. Ele transforma a riqueza dele e libera uma enorme reserva, que todos os seus vizinhos passam a desfrutar também, ajuda as pessoas e junto dessas reservas, bênçãos diversas do serviço e do bom ânimo também, contribuindo na comunidade, ajudando os próximos dele, aplacando o sofrimento e a dor daqueles que precisam naquele momento tão difícil. Então, desde esse sinal, todo mundo achou esquisito. Aí, o mestre silencia a história. Ele estava conversando com Tiago, contando essa história. Aí Tiago vira para ele, que estava palestrando, né? E diz assim: nossa Senhor, mas que ensinamento valioso, que ensinamento sublime. E Jesus sorri, misericordioso, e fala para ele: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Meus amigos, eis aí então o emprego da riqueza. E agora, já partindo então para uma conclusão, qual é o momento de colocar em prática esses ensinamentos? Qual é o momento de estabelecer uma atividade de emprego da minha fortuna, da minha riqueza, seja ela material, seja ela intelectual, seja técnica, como já havíamos falado? Cada um tem uma habilidade para poder contribuir na obra do Cristo. Então, qual é o momento? O momento é agora. Esse chamado foi feito há 2000 anos. E foi feito 2000 anos atrás. E agora nós chegamos no ponto de ebulição em que essas atividades são mais requeridas do que nunca, mais requeridas do que antes. Espíritas, amai-vos, instruí-vos, mas coloquem em prática também esses conhecimentos, essas atividades. Nós aqui na Terra costumamos, nas organizações, fornecer uma imagem normalmente de grande vulto. E como que é essa imagem? Bom, todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa, todas as vezes que nós desenvolvemos algum conhecimento, quando desenvolvemos um carro, por exemplo, nós temos que colocar esse carro à prova de fogo. O que é essa prova do fogo? Tá? Isso está falado lá em Coríntios 3/13. Capítulo 3, versículo 13. Então, quando nós construímos um carro, nós colocamos ele na estrada para saber se ele aguenta as provas, nós fazemos testes de abarroamento para saber se tem uma segurança. E o servidor do Cristo, fazendo agora uma comparação, o servidor do Cristo, nós, eu, você, nós também seremos colocados a provas de fogo. Que provas são essas? Os problemas na vida, os desafios da vida que vão nos trazer oportunidades de testar as nossas habilidades, as nossas virtudes. E é nesse momento que é pedido a prestação de contas para nós, para saber se nós estamos prontos para poder atender a esses ensinamentos, ao chamado do Cristo, a empregar naturalmente e apropriadamente as riquezas que nós temos. Então, o caráter do amor, da fé, e aqui traduzo fé por confiança, porque confiança é uma relação entre duas partes, entre o homem e Deus. Eu confio que as coisas vão acontecer. Eu não acredito, eu confio. A paciência, a esperança, todas essas representam conquistas para a vida eterna. E com o auxílio santo do Mestre, todos os discípulos devem contar com experiências que logo lhes provarão as qualidades espirituais.
Francisco Cândido Xavier, Pão Nosso. Essa é a mensagem. Bem, eu chego aqui finalizando, então, a nossa palestra dessa noite e eu gostaria de responder a pergunta que nós fizemos inicialmente. Qual o devido emprego da fortuna? Qual é a devida utilidade que eu tenho que dar às riquezas, sejam materiais, sejam intelectuais, como já comentamos. Mas eu quero responder por meio de uma passagem maravilhosa do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, em Paris, 1860, dá uma comunicação dizendo: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porque uma virtude negativa não lhe basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é necessário e importante sempre tornar a ação da vontade para não praticar o mal. Basta mais das vezes a inércia e a desocupação. Então, meus amigos, concluindo, fora da caridade não há salvação. Empreguemos as nossas riquezas, façamos do emprego, das riquezas que temos, uma utilidade para com os nossos irmãos. Ajudemos o próximo, socorramos aquele que está na miséria, ouçamos aqueles que estão mais nervosos. Tenhamos compaixão uns dos outros e Deus também terá de nós. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado e boa noite.